E aí, pessoal, reta final para a prova, né? Cada pontinho faz uma diferença enorme. Por isso, hoje a gente vai fazer uma revisão relâmpago de um assunto que sempre cai: regência verbal. Vamos direto ao que interessa para garantir esses pontos. Pode parecer estranho, mas muitos pontos são perdidos com verbos que a gente usa todo dia. Sabe por quê? Porque a regência verbal é tipo um campo minado na prova. Um detalhezinho que a gente ignora na fala pode custar uma questão inteira. Vamos aprender a desarmar essas bombas. Vamos começar com os mais perigosos, os verbos que são verdadeiros camaleões. São aqueles que mudam de cor, ou melhor, de regra, dependendo do sentido que eles têm na frase. Se a gente dominar esses aqui, já é meio caminho andado. E o rei desses camaleões, sem dúvida nenhuma, é o verbo assistir. Essa é uma pegadinha clássica, porque os dois usos mais comuns dele têm regras totalmente opostas. Ficar de olho aqui é fundamental. Olha só como fica fácil de entender quando a gente coloca lado a lado. De um lado, no sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto e precisa da preposição a. Do outro lado, quando significa ajudar, dar assistência, ele é transitivo direto, ou seja, sem preposição. Simples, né? Ver alguma coisa, põe o a. Ajudar alguém, não põe nada. E tá aqui o erro que mais derruba a galera. No dia a dia, todo mundo fala assistir o jogo, e tudo bem. Mas na prova, essa informalidade custa a questão. O correto para a norma culta, no sentido de ver, é sempre assistir ao jogo. Grave isso a fogo. Bora para o nosso próximo camaleão, o verbo visar. Esse é outro que adora criar confusão, porque ele tem regras diferentes para quando a gente fala de um objetivo, um sonho, e de quando a gente fala de um alvo físico, concreto. A lógica aqui é bem parecida com a do assistir. Se o sentido é desejar, almejar algo como o cargo, a gente usa a preposição a. Agora, se o sentido é físico, de mirar um alvo ou de dar um visto num documento, a preposição some. O objeto é indireto, o alvo é direto. E aqui? Aqui está o pulo do gato. A pegadinha dentro da pegadinha. Quando o verbo visar, nesse sentido de almejar, encontra uma palavra feminina como aprovação, a mágica da crase acontece. A preposição a se junta com o artigo a de aprovação e vira a. Isso não só cai em prova, isso despenca. E o nosso último camaleão dessa sessão é o aspirar. Um verbo com dois significados que não podiam ser mais diferentes, né? Um é sobre desejar algo com toda a força e o outro é literalmente sobre puxar ar para dentro do pulmão. E a regra, olha só, segue o mesmo padrão dos outros. O desejo, que é algo abstrato, pede a preposição a. Aspirar a um futuro melhor, aspirar à promoção. Já o ato físico, de inalar, de cheirar, é direto. Aspirar o ar, aspirar o perfume. A regência aqui separa o sonho da respiração. Ok, passamos pelos camaleões. Agora vamos para um grupo diferente de verbos. Aqueles que têm regras fixas, que são meio teimosos, sabe? Aqui não tem mudança de sentido, não tem confusão. É só decorar a regra e garantir o ponto. As bancas adoram esses aqui. Começando com uma dupla que não tem erro, obedecer e desobedecer. A regra aqui é cristalina. Eles, sempre, sem nenhuma exceção, pedem a preposição a. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Simples assim. Então, o ponto crucial é esse. Esquece o obedeça ao regulamento. A forma culta, a forma que vale ponto na prova, exige a preposição. É obedeça ao delegado, obedeça às leis. Não tem mistério. O verbo preferir. Quanta gente boa escorrega aqui. A estrutura dele é única, não aceita gambiarra. A norma culta diz que quem prefere, prefere uma coisa a outra. E ponto final. Não tem do que, não tem nada. E aqui vai um bizu de ouro, um segredinho de prova. Com o verbo preferir, as palavras mais, menos e a expressão do que são proibidas, completamente proibidas. Nada de prefiro mais isso do que aquilo. O correto é prefiro isso a aquilo. Memoriza essa proibição que ela salva uma questão. Para fechar nossa revisão, vamos ver aqueles verbos que têm uma dupla personalidade, ou seja, eles aceitam mais de uma regência e as duas estão corretas. O desafio aqui é só conhecer as duas formas válidas e não tentar inventar uma terceira. O verbo informar é o melhor exemplo disso. Ele te dá duas opções, dois caminhos corretos. Ou você informa algo a alguém, como em informei o resultado ao delegado. Ou você informa alguém de algo, como em informei o delegado do resultado. As duas estão perfeitas.
O que não pode é misturar as duas, ok? Agora, atenção máxima aqui com o verbo implicar. No sentido que mais é cobrado em provas, que é o de acarretar, de resultar em, ele é um verbo transitivo direto. Isso significa que ele não usa a preposição. Ele se liga direto ao seu complemento. E essa aqui é a armadilha fatal. É muito, mas muito comum a gente ouvir a nova lei implica em mudanças. Só que, para a prova, isso está errado. Tira esse em da frase. O correto é direto. A nova lei implica mudanças. Guarda esse bizu final, ele vale ouro. Certo, pessoal, passamos pelos pontos mais críticos. Agora, para fixar tudo isso na cabeça, vamos para o nosso resumo de ouro. É aquele quadro para dar uma olhada 1 minuto antes de entrar na sala da prova, sabe? Bora lá, revisão modo turbo. Assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Visar para almejar, também pede a. Obedecer, sempre com a. Preferir é uma coisa a outra, sem mais e sem do que. Informar tem as duas formas, algo a alguém ou alguém de algo. Implicar como acarretar é direto, sem preposição. E aspirar, quando é desejar, também exige a preposição a. Pronto. Olha bem para esse número, 7. São só 7 grupos de verbos que a gente cobriu hoje. Dominar a regência deles não é uma tarefa impossível de jeito nenhum, e o impacto que isso tem na nota final pode ser gigante. Cada um desses verbos é um ponto em potencial esperando para ser seu. E aí? Depois dessa revisão focada, a confiança tem que estar lá em cima. As regras estão frescas na memória e as pegadinhas já foram reveladas. Elas não te pegam mais. Agora é respirar fundo, confiar no estudo e ir com tudo para essa prova. Vai lá e gabarita.